Boa noite, boa noite, boa noite. É muito bom estar com você e hoje a gente começa a parte final da nossa Semana Santa. Até aqui muitas coisas foram aprendidas e eu tenho certeza que você de alguma forma já ouviu Deus falando contigo. E olha, eu posso te garantir uma coisa, lá no final eu vou lembrar você disso, mas lá no final você vai terminar essa noite diferente de como você está começando agora. Que Deus, meu irmão, possa falar contigo, que Deus, minha irmã, possa tocar no seu coração e que você possa ter a certeza de que Cristo Jesus está presente aí ao seu lado. A nossa Semana Santa está caminhando para a reta final, mas eu não esqueci daquilo que a gente combinou lá no comecinho. Nós estamos concorrendo a 2 kits muito interessantes. O primeiro kit é aquela cesta que você já conhece e para você ganhar aquela cesta, basta que você coloque o seu nome e de onde você fala aqui nos comentários. Cada vez que você coloca em cada um dos vídeos, vale uma nova oportunidade, uma nova chance para você ganhar essa cesta. E lá no sábado, a gente vai descobrir quem que é o ganhador dessa cesta. Será que vai ser você? Além da cesta, nós também estamos concorrendo a um kit jovem. Kit esse que tem 2 Bíblias jovens e mais 2 CDs e DVDs. E para você ganhar, basta que você acesse esse post aqui. Essa postagem está feita lá no meu Instagram. Que você curta essa postagem e siga as instruções que estão colocadas ali na descrição. Ele pode ser seu e a gente vai descobrir isso lá no sábado. Mas lembra que eu tinha comentado que hoje, quinta-feira, nós teríamos uma surpresa? Pois bem, ao final dessa noite eu vou anunciar para você qual vai ser essa surpresa e olha, eu posso garantir que ela é exclusiva e espetacular para quem está assistindo a nossa Semana Santa. Por isso, aguenta aí, espera aí, lá no final a gente comenta um pouquinho sobre ela. Mas vamos ao que realmente importa. E o principal objetivo de você estar aqui comigo nessa Semana Santa é para que a gente possa estudar a Palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor e permitir que Ele transforme o nosso coração. Sabe, os eventos que aconteceram há tanto tempo no passado e eles ainda continuam repercutindo e, é claro, terão impacto na eternidade. Mas tudo isso só faz sentido se o sacrifício de Jesus se tornar real na minha e na sua vida. Por isso, durante o sermão dessa noite, eu convido você para que esteja com seu coração aberto, permitindo que o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração, transformando o que precisa e fazendo você cada vez mais um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. É por isso que nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos juntos uma oração. Vamos orar? Amado Pai que está no céu, obrigado por essa Semana Santa e obrigado porque nós já estamos na quinta-feira. Muitas lições foram extraídas até aqui e o que nós clamamos é que o Teu Espírito Santo conduza cada parte deste culto para que ouçamos a Sua voz e ao terminar esta noite, ao terminar este culto, sejamos pessoas mais próximas de Ti, pessoas transformadas pela presença do Teu Espírito Santo. Esteja em cada lar, esteja com cada pessoa que está aqui assistindo, com cada família representada, conforte o coração dos enlutados e dê força aos adoentados para que esses, conforme a Tua vontade, possam também se recuperar. Mas, meu Deus, o nosso principal pedido é: mantenha os nossos olhos, meu Pai, fixados unicamente na eternidade. Continue conosco, é o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, crianças! Nós estamos no nosso 5º dia da Semana Santa Infantil e hoje é uma história muito legal. Mas antes de começar, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Como que os seus pais acordam de manhã? Eles usam algum tipo de despertador? Eles usam relógios como esse, o braço para olhar a hora? Ou colocam o despertador no celular para acordar? Bom, nos tempos de Jesus não existiam essas coisas que tem hoje em nossos dias, mas eles acordavam com o cantar das aves, olhavam o relógio, a hora, pelo sol e assim eles seguiam a vida, sem as tecnologias que nós temos hoje. Então, só esse detalhe antes de começar a nossa história. Um dia, Jesus estava conversando com os seus discípulos. Ele estava contando que depois da sua ressurreição, ele aguardaria os seus discípulos lá na Galileia. E Pedro estava lá ouvindo bem atentamente o que Jesus estava falando. E Jesus disse assim: todos vocês vão se escandalizar ou vão ficar com medo de ser meus discípulos. Vocês vão esconder isso das pessoas. Mas sabe o que Pedro falou? Ele falou assim: Jesus, mesmo que todos aqui te neguem, eu jamais te negarei. E aí, Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro
insistia e falava que não, mas ele ficou pensando naquilo. Depois de um tempo, aconteceu que Jesus foi preso. E foi após aquele momento da história de ontem. Bem naquele jardim, os soldados foram e prenderam Jesus. E depois daquele momento, os seus discípulos se dispersaram, eles correram com medo, e Pedro também. Só que Pedro ficava observando de longe. E quando eles levaram Jesus para prender, eles estavam segurando forte dos braços de Jesus. Pedro estava lá de longe olhando e chegou uma pessoa e perguntou assim para Pedro: Ei, mas você não é discípulo de Jesus? E sabe o que Pedro disse para aquela pessoa? Ele disse assim: Eu? Discípulo de Jesus? Não, eu nem conheço este homem. E aquela pessoa saiu. Depois de um tempo, veio uma outra pessoa e perguntou assim: Ei, mas você fala como ele. Você é discípulo de Jesus, sim. E ele negou a Jesus 2 vezes. Após isso, sabe o que aconteceu? Eles ouviram o cantar do galo. E quando Pedro viu aquilo, ele acabou de perceber que ele tinha negado Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. Ele lembrou daquilo e falou assim: mas eu tinha prometido para Jesus que não me negaria. E sabe quem que ele avistou o olhar lá ao longe? Ele avistou o olhar de Jesus, olhando para ele. E Pedro naquele momento ficou envergonhado. Ele se arrependeu muito por ter feito aquilo com Jesus. Então, naquele momento, ele olhou o olhar de Cristo Jesus e percebeu que se ele se arrependesse, Jesus o perdoaria, porque Jesus é maravilhoso, ele tem um amor muito grande. Mas sabe o que mais, crianças, que precisa acontecer aqui dentro do nosso coração? Precisa acontecer o arrependimento, e a gente precisa clamar a Deus por perdão quando a gente erra, quando a gente desobedece os nossos pais. Precisamos pedir perdão para Deus também. Quando a gente magoa um coleguinha, nós precisamos pedir perdão para Deus e buscar nunca mais fazer aquilo, buscar fazer o que é certo e pedir cada dia forças para Jesus, que Ele vai nos ajudar. Você está disposto a isso? Vamos juntos entregar todos os dias o nosso coração a Jesus. Aguardo vocês amanhã na próxima história. Um beijo, tchau! Antes de nós seguirmos para a próxima parte, cantando juntos o hino tema dessa Semana Santa, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Pausa para quê, pastor? Bom, se você assistiu ontem, você se lembra que ontem nós fizemos uma parada e nessa parada a gente pôde conversar sobre uma pergunta muito específica. A gente pôde conversar com as pessoas que estão conosco ou talvez ali pelo WhatsApp com aquelas pessoas que estão mais longe. Então hoje nós teremos uma atividade muito parecida e teremos uma nova pergunta. E qual pergunta será essa? Bom, a pergunta é simples. Qual área da sua vida você sente que ainda precisa entregar por completo nas mãos de Deus? Existem muitas áreas, muitos campos na nossa vida que precisam estar sob o cuidado de Deus. Toda a nossa vida precisa estar sendo controlada pelas rédeas do Senhor, porque Ele tem sonhos para nós que são muito maiores do que os nossos. Acontece que algumas vezes nós entregamos parte da nossa vida ao Senhor e seguramos uma área nas nossas mãos. E, por essa razão, a gente acaba não permitindo que o Senhor seja soberano em nossa vida. Por isso, nesse momento, eu quero que você converse aí com as pessoas que estão ao seu redor, compartilhe as experiências e diante do que você aprendeu até aqui, vamos dialogar um pouco sobre isso. Afinal, qual área que você sabe que precisa estar nas mãos de Deus, mas você ainda está segurando nas suas mãos? Seja talvez a área familiar, a vida amorosa, vida financeira, o trabalho, o lazer. Independente de qual seja a área, o que ainda falta para Deus ser completamente soberano em sua vida? Agora, nos próximos minutos, eu te desafio a conversar isso com as pessoas que estão aí contigo ou pelo WhatsApp. E daqui a pouquinho a gente volta para a continuação da nossa Semana Santa. Jesus.
escorrer, o Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida.
E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, eu vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. E a gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. Todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, nesta semana tão especial que é a Semana Santa. E eu estou feliz em poder cada dia estar junto com você, com a sua família, para participar dessas meditações tão importantes, não é mesmo? Espero que você esteja gostando e espero que Deus esteja abençoando a sua vida com esta programação especial dessa semana. É o seguinte, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu quero que você, por favor, preste muita atenção, pegue a sua Bíblia, se tiver alguma coisa aí perto de você, tirando a sua concentração, ajusta isso, resolva isso e concentre-se comigo aqui, porque eu tenho certeza absoluta que esta mensagem será importante para você no dia de hoje. Tá bom? O tema que nós vamos tratar é as 3 cruzes. Por isso, é um assunto que merece toda a concentração. Eu convido você agora para orar comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento vamos meditar na Tua palavra e não podemos fazê-lo sem antes pedir a Tua bênção, a Tua direção e o poder do Espírito Santo. Abençoe essa pessoa que está ligada agora, que está acompanhando esta semana especial, especialmente hoje. Eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já sabemos o tema, já sabemos que estamos numa semana especial, restaurados em Cristo, e eu gostaria de logo de início já ler o texto bíblico para você. Lucas capítulo 23, de 39 a 43. Que diz assim:
Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que texto impressionante. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler com concentração, com atenção, e aí você tem que procurar analisar cada detalhe. Somente a leitura já é uma leitura cheia de detalhes. E agora nós vamos então meditar nesse texto tão precioso. É o seguinte, a Bíblia Sagrada conta que Jesus veio a esse mundo com o objetivo de salvar a humanidade. E a única maneira de salvar todos nós seria através da crucificação dele naquela cruz. E Jesus então veio aqui, conforme diz Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, ou seja, de acordo com a profecia. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, e tornou-se um de nós, Emanuel, Deus conosco. Então Jesus viveu aqui na terra 33 anos e meio. Durante todo esse período que Jesus viveu aqui, ele viveu entre os pecadores, se aproximou das pessoas mais rejeitadas e abandonadas deste mundo, deu atenção para pessoas que não eram queridas pela sociedade, pessoas que eram rejeitadas e humilhadas. Jesus foi lá, deu atenção, abençoou, curou, restaurou e atendeu pobre, rico, atendeu homem, mulher, atendeu pessoas que eram líderes e pessoas que eram lideradas, atendeu gente famosa, gente anônima. Jesus passou o seu ministério inteiro em contato com o ser humano pecador. E Jesus, quando morreu entre dois ladrões. Isso chama atenção. Sabe por quê? Porque naquela cruz do meio, onde Jesus foi crucificado, era para estar, a princípio, Barrabás. Barrabás era o chefe de uma quadrilha, podemos assim dizer. E aqueles dois ladrões que morreram ao lado de Jesus eram membros dessa quadrilha de Barrabás. Só que Jesus foi preso, julgado e condenado de última hora. Então, o que eles fizeram? Libertaram Barrabás e colocaram Jesus no lugar dele. Inclusive, a cruz que Jesus carregou e na qual ele foi crucificado não era a cruz de Jesus, era a cruz de Barrabás. Era a cruz de outra pessoa, que também representava a minha cruz e a sua cruz. Então Jesus morreu naquela sexta-feira à tarde, no Monte do Calvário, entre dois ladrões. Portanto, em cima do Monte do Calvário haviam 3 cruzes. A cruz da direita era a cruz onde estava um homem que se conhece por documentos históricos como Dimas. E o outro da cruz da esquerda, alguns acham que o nome dele era Gestas. Então, esses dois eram os 2 ladrões. E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelos 2 e morria por toda a humanidade. Então, nós poderíamos colocar assim, a cruz de Dimas, ou seja, o próprio Dimas, que foi o ladrão que se arrependeu, esse morreu para o pecado. Do outro lado, o Gestas, o que não se arrependeu, morreu no pecado. E Jesus Cristo, na cruz do meio, morreu pelos pecados dos 2, pelos meus, pelos seus e pelos pecados de toda a humanidade. Então fica assim, um ladrão morreu para o pecado, o outro ladrão morreu no pecado, e Jesus morreu pelos pecados. O que isso significa? Atenção, significa que morrer para o pecado significa abandonar o pecado, significa se arrepender, significa reconhecer e aceitar Jesus como Salvador e reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus. Então aquele ladrão, ele morreu para o pecado. Ele na cruz se arrependeu, na cruz ele aceitou Jesus. Morrer para o pecado é morrer salvo, é morrer arrependido, é morrer nos braços do Pai, é morrer, mas antes de morrer, entregar o coração ao Senhor. Morrer para o pecado é morrer salvo. Mas do outro lado estava o Gestas, que morreu no pecado. Significa que morreu perdido, morreu sem se arrepender, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem a salvação. Entendeu ou não? Morreu no pecado, morreu perdido.
Agora, o que chama atenção na história desses dois homens é o seguinte: tanto o Dimas quanto o Gestas estavam à mesma distância de Jesus. A distância dos dois, porque um estava numa cruz, o outro estava na outra, e Jesus na cruz do meio, a distância dos dois em relação a Jesus era a mesma. Outra coisa, os dois ouviram a mesma mensagem de Jesus, porque na cruz Jesus pronunciou suas últimas palavras, e eram palavras fortes, eram palavras poderosas, eram palavras que converteriam qualquer pessoa. E os dois ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena, sentiram o mesmo clima, estavam no mesmo ambiente, estavam na montanha, no Monte do Calvário, ao lado de Jesus, ao lado do Salvador, ao lado da salvação, os dois, bem perto de Jesus, só que tivemos reações diferentes. Um aceitou, o outro rejeitou. Um foi salvo, o outro se perdeu. Um reconheceu, o outro não reconheceu. Por que será que isso acontece? Por exemplo, agora eu estou falando para você e juntamente com você falo para muitas pessoas. Por que será que tem tantas pessoas me ouvindo agora, mas vamos ter decisões diferentes? Reações diferentes. Eu vou fazer um apelo já já e você vai perceber, um vai aceitar, o outro vai rejeitar. Um vai entregar, o outro vai ficar na dúvida. Ou seja, todos estão ouvindo a mesma palavra, o mesmo sermão, a mesma mensagem, extraída da mesma Bíblia, mas as pessoas têm reações e decisões diferentes. Isso realmente é impressionante. Claro que também tem a ver, óbvio, com o livre-arbítrio que todos nós temos para aceitar ou para rejeitar. Mas é impressionante que a mensagem ela vem igual para todo mundo, mas as pessoas reagem e decidem de maneira bem diferente. Aqueles dois homens estavam com a maior chance da vida nas mãos. O que você faria se você estivesse morrendo ao lado de Jesus, tendo a chance de aceitá-lo como Salvador e morrer salvo? O que você faria? Se você tivesse essa chance que os dois ladrões tiveram, qual seria a sua atitude? O que você faria naquela hora? Eu tenho certeza que você aceitaria Jesus. Eu também aceitaria. Mas a gente fala isso hoje pelo que a gente conhece, a Bíblia e tal. Aquele contexto era um outro contexto em relação aos dois homens. Mas que os dois tiveram a grande chance da vida, sim, eles tiveram. Agora, tão perto do Salvador para um e tão longe da salvação. Tão perto do céu e indo para o inferno. Tão perto da verdade e agindo como uma atitude de mentira. Não é verdade? Mas, por outro lado, uma pessoa se arrependeu, uma pessoa se converteu, uma pessoa se entregou. Aconteceu assim, ou mais ou menos assim. Jesus estava na cruz do meio, então um ladrão, o que não se arrependeu, o que morreu perdido, ele se dirigia a Jesus e falava assim: aí, você é Jesus? Aí, você não é o Salvador? Você não é o Messias? Então vai, prova que você é, desce da cruz, faça um milagre, salva você mesmo e salva nós também, dizia o ladrão que não se arrependeu. Olha que coisa. Por outro lado, o outro se dirigiu a ele e falou assim: ei, rapaz, fica quieto aí, cala essa boca. Como é que você fala isso de Jesus? Se alguém aqui merece morrer e passar pelo que estamos passando, sou eu e é você. Nós dois merecemos. Nós dois fomos bandidos a vida inteira. Nós dois tivemos problemas a vida inteira. Nós dois somos de uma quadrilha. Nós dois assaltamos. Nós dois usamos drogas. Então, se alguém aqui merece a morte, sou eu e é você. Agora, esse homem que está aqui do meu lado, nenhum mal ele fez. E quando ele falou assim, nenhum mal ele fez, o clima mudou. O clima mudou no Monte do Calvário. Então ele se dirige a Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que impressionante. Que impressionante. Olha o que ele falou para Jesus. Aí Jesus se dirige a ele e diz assim: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Eu garanto a tua salvação. A partir de hoje você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso. Que coisa incrível, não é? Aí eu pergunto, então a salvação é tão fácil assim? Você na última hora fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus fala: ok, está garantido a tua salvação, beleza, vai para o céu, fechou, tudo resolvido. É assim? Que coisa, né? Agora, para entender isso daqui, tem que analisar a frase do ladrão arrependido. A frase foi a seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vamos analisá-la. Olha só. Ele se dirige a Jesus e fala assim: Jesus, como é que ele sabia que aquele homem ali era Jesus Cristo, o Salvador? Porque Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Quando ele fala Jesus, ele está dizendo assim: eu sei quem você é, eu conheço você,
Eu já ouvi muito de você. Eu sei que você é Jesus. Sei que você é o Cristo. Sei que você é o Salvador. Sei que você é o ungido. Sei que você... Eu sei quem você é. Então ele fala Jesus, reconhecendo aquele homem como o Salvador da humanidade. Daí ele fala assim, lembra-te de mim. Quando ele fala lembra-te de mim, ele está dizendo assim, eu não mereço. Eu sou pecador, eu sou um ladrão, eu sou um malfeitor, eu sei quem eu sou. Mas por favor, Jesus, você pode lembrar de mim? Não esqueça de mim, por favor. Eu não mereço, mas eu te peço misericórdia, lembra-te de mim. E ele continua, ele fala, lembra-te de mim quando vieres. Aí isso é, como diz em espanhol, é demasiado para mim. Como é que ele fala, lembra-te de mim quando vieres? Vem cá, esse ladrão arrependido, como é que ele sabia que Jesus iria voltar? Ele fala, quando vieres? Interessante, mas Jesus não estava do lado dele morrendo? Sim, estava. E como é que ele sabia que aquele homem, Jesus, que estava do lado dele morrendo, iria voltar? Você viu que ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres. Então ele sabia que Jesus um dia voltaria. E da onde ele tirou isso? Como é que ele aprendeu isso? Ele fala, lembra-te de mim quando vieres. Ele sabia sobre a volta de Jesus, ele sabia que Jesus um dia voltaria. Isso é impressionante, não é? Isso é emocionante, você não acha? E ele finaliza a fala dele dizendo assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então veja, meu amigo e minha amiga, quando ele fala quando vieres no teu reino, ele está reconhecendo que Jesus é rei, que Jesus tem um reino. E se Jesus tem um reino, obviamente que Jesus é rei. E não é rei qualquer não, é rei dos reis, senhor dos senhores. Você entendeu que a frase que aquele ladrão arrependido disse a Jesus não era uma frase qualquer, era uma profissão de fé, era um voto batismal. Você percebeu que aquela fala dele era uma fala profunda, impactante, impressionante? Não é mesmo? Ele falou claramente, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso foi tão sincero, tão verdadeiro, que tocou o coração de Jesus. E Jesus viu a sinceridade dele e respondeu imediatamente, disse, meu filho, eu te dou a minha palavra hoje, eu te garanto hoje, você está salvo. Você vai estar comigo no paraíso, e garantiu a salvação dele. Aleluia! Deus seja louvado por isso. Não é maravilhoso isso? Então significa que você e eu também podemos nos arrepender. Podemos nos arrepender hoje. E existem pessoas que vão se arrepender no último instante, perto da morte, e serão salvos também. Por isso, meu amigo e minha amiga, Jesus morria pelos pecados dos dois e pelos pecados de toda a humanidade. Agora eu quero fazer uma colocação para você. Você viu que há chance de salvação para toda e qualquer pessoa que se arrepende? Pode ser um ladrão, pode ser um sequestrador, pode ser uma pessoa que está envolvida com drogas, pode ser um traficante, pode ser um rico, pode ser um pobre, pode ser um evangélico, um católico, um espírita, um ateu, um agnóstico, um muçulmano, um budista, um judeu, pode ser um hindu, seja lá quem for, não importa quem você é, o que você fez, por onde você andou, o quão distante você andou, saiba de uma coisa, Jesus olha para você nesse momento e diz assim, meu filho, eu te garanto, você vai estar comigo no paraíso. Mas para Jesus falar isso para você, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Você precisa ter essa crença, essa fé desse homem. Quando ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você precisa reconhecer quem é Jesus, aceitar Jesus. Você precisa também reconhecer quem é você, o seu pecado, a sua fragilidade, a sua pequenez, o seu estado miserável de pecador. Tem que reconhecer e tem que saber que Jesus, que morreu na cruz, é o seu Salvador, é o ungido de Deus, Salvador da humanidade, e que ele vai voltar em breve para nos buscar. Você crê nisso? Você aceita isso? Se você crê na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas, nas verdades bíblicas, se você crê de todo o seu coração, então hoje você pode dizer como este homem, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele vai lembrar de você, ele vai te dar o perdão e a salvação. Amém? Amém. Isso é extremamente importante, isso é indispensável. Então Jesus garantiu a salvação daquele homem. Aquele homem se arrependeu, morreu para o pecado. Mas o outro morreu perdido, morreu no pecado, porque não quis, não aceitou. Eu pergunto, e você? E você, se você tivesse que morrer hoje, se você morresse hoje, se hoje fosse seu último dia na terra, você morreria para o pecado ou morreria no pecado? Você morreria salvo ou morreria perdido? Você estaria em Cristo ou estaria sem Cristo? Como seria a sua situação se hoje fosse seu último dia na terra?
Você não quer agora aproveitar esse momento e tomar uma decisão e cair de joelhos e falar: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Você não quer ser restaurado em Cristo e por Cristo? Você não quer hoje fazer uma decisão como você nunca fez na sua vida? Você não quer hoje abrir o seu coração e falar: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, eu já fiz isso, já cometi tal pecado, mas hoje eu quero começar uma vida nova. Você aceita? Se você aceita, abra o seu coração, levante a sua mão e nós vamos ajudar você e você vai ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Se você assim deseja, se você assim quer, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Ela acaba de tomar a decisão e naquele dia final que ela esteja entre os salvos e receba a coroa da vida eterna. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Que sermão abençoado. Eu sempre termino essa parte dizendo isso e é a pura verdade, porque em cada uma das noites eu tenho sentido Deus falando comigo. E eu espero que você também tenha tido essa sensação e essa certeza de que Deus está trabalhando, batendo na porta do seu coração para entrar e transformar por completo a sua vida. Meu amigo, é muito bom estar com você e nós já estamos na parte final. Mas, antes de nós encerrarmos, eu quero lembrá-lo de algumas coisas. Eu quero lembrá-lo que nós estamos concorrendo àquela cesta e para você ganhar, não esqueça, coloque aqui nos comentários o seu nome e de onde você fala e você passa a concorrer àquela cesta. Temos também um kit jovem e para você concorrer àquele kit jovem, basta entrar no meu perfil no Instagram, curtir a foto, a última postagem e seguir as regras que estão ali na postagem. Mas nós temos uma surpresa para hoje. E qual é essa surpresa? Bom, essa surpresa ela é muito interessante e eu posso falar para vocês que se eu pudesse ganhar algo desse tipo eu ficaria muito feliz. Bom, eu nem tirei do plástico, acho que aqui as luzes vão refletir talvez um pouquinho, mas essa daqui é uma Bíblia de estudo da edição Andrews e você pode ganhar ela. Vou até mexer aqui para ver se aparece um pouco mais para você. Você pode ganhar. E o que eu tenho que fazer, pastor, para ganhar essa Bíblia? Nós já vimos que tem a cesta, nós já vimos que tem um kit jovem e cada um tem uma forma. E não seria diferente para ganhar essa Bíblia de estudo. Para você ganhar é muito simples. Está aparecendo para vocês aí agora um número de um WhatsApp. E o que você vai fazer com esse número de WhatsApp? É muito simples. Você vai mandar para esse número a partir de agora, e você tem até as 8 horas da sexta-feira, ou seja, amanhã, para você enviar nesse número o seu nome, de onde você está falando, é claro, e o nome da pessoa que você está estudando a Bíblia. Mas, pastor, eu não estou estudando a Bíblia com ninguém. Esse é um ótimo momento para você começar um estudo bíblico com alguém. Muitas pessoas estão mandando mensagem dizendo: eu quero começar a estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais sobre esse Deus. Pessoas que moram muitas vezes aí do seu lado. Então basta que você mande nesse número de WhatsApp o seu nome, de onde você fala e o estudo bíblico que você está fazendo. Mas eu estou dando estudos para mais pessoas, pastor. Pode colocar o nome de mais pessoas? Claro, quanto mais pessoas você estiver dando estudo bíblico, mais oportunidades você vai ter de ganhar aquela Bíblia. Então você tem até amanhã, sexta-feira, às 8 horas, para mandar nesse número de WhatsApp o seu nome, a sua cidade e o nome da ou das pessoas que você está estudando a Bíblia. E a partir desse momento você passa a concorrer a essa espetacular Bíblia de estudo que vai ajudar muito na sua comunhão, no seu conhecimento da Bíblia e, acima de tudo, vai ajudar você na missão de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Tá feito o desafio. Temos, portanto, e aqui eu fecho a quantidade de brindes que nós teremos durante essa Semana Santa, nós temos uma cesta especial, nós temos um kit jovem e nós temos uma Bíblia de estudo Andrews. Você pode ganhar cada um deles e você pode até ganhar os 3, basta que você siga as instruções que eu já venho explicando desde que nós começamos a nossa Semana Santa. Mas nós já estamos terminando essa quinta-feira. A minha oração é para que você de fato termine agora esse culto melhor do que quando você começou. Que agora, depois de nós estudarmos a Bíblia, depois de nós abrirmos a palavra e ouvirmos a voz de Deus, que nós sejamos pessoas diferentes daquelas que se aproximaram de Cristo. E talvez como a mulher samaritana, pessoas que chegaram quebradas, mas saíram completamente restauradas por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, eu espero cada um de vocês para a continuação da nossa Semana Santa, amanhã, sexta-feira, para o nosso penúltimo dia. Amanhã, às 8 horas, eu espero cada um de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima.